Por favor. Hoje nós damos sequência à nossa série de exposições na primeira carta de João. Nós estamos no capítulo 2 e hoje eu quero tratar com você de um trecho que vai do verso 12 ao verso 14. Desde o início dessa carta, João nos convida à comunhão com Deus e uns com os outros. João, que também é conhecido como o apóstolo do amor, escreve com um propósito muito claro: garantir a certeza da nossa fé, a realidade da nossa salvação e a vivacidade da nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele já nos exortou a andar na luz, a confessar os nossos pecados, e agora ele se volta para os seus leitores originais ali com um profundo cuidado pastoral e encorajamento. Em 1 João 2, do 12 ao 14, que é o texto que nós vamos ler, ele não apenas reafirma verdades fundamentais sobre a vida cristã, mas vai fazer isso de uma maneira muito peculiar, se dirigindo ali aos diferentes grupos dentro da comunidade de fé. Ele vai falar dos filhinhos, dos pais, dos jovens, e quando ele faz isso, nos oferece uma perspectiva muito rica sobre as diferentes fases e experiências da vida cristã, as conquistas alcançadas em cada uma delas e, acima de tudo, uma base comum para a nossa esperança. É interessante que ele mostra que quando o Espírito Santo abraça os nossos corações, nós podemos ser transformados, moldados, edificados, e isso vai acontecer de uma forma contínua ao longo de toda a nossa vida. J.I. Packer diz que a grande verdade na qual todos os santos se alegram é a da comunhão com Deus. Essa é a grande alegria de todo cristão. Não se trata de uma ideia vaga ou poética, mas de uma realidade que a gente pode tocar e que é essencial à vida cristã. Por isso eu quero te convidar a nós olharmos para esse texto de 1 João, capítulo 2, versículos 12 ao 14. O texto diz assim, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês venceram, ou aliás, vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Muito bem. Queridos, como eu disse, João nessa passagem demonstra uma preocupação pastoral muito profunda. Ele se dirige à congregação com palavras de encorajamento. Ele usa uma estrutura repetitiva aqui no texto. Ele se dirige aos filhinhos, aos pais, aos jovens, no presente. Ele diz, escrevo a vocês. E depois ele repete, aos filhinhos, aos pais, aos jovens, dizendo, escrevi a vocês. Não é uma redundância, mas é uma técnica ali de retórica que vai servir para reforçar, para consolidar verdades que ele deseja imprimir no nosso coração, no coração dos seus leitores. João Calvino disse, falando sobre as epístolas gerais, ele disse que Deus não distingue entre pessoas, mas apenas nos lembra, ou lembra a cada um de nós o que lhes pertence, para que todos nós possamos entender o que nos foi devidamente ensinado. Ele vai tratar aqui de filhinhos, de pais, de jovens, como momentos diferentes da vida cristã, como fases diferentes da nossa caminhada com Cristo. Não dizendo que um grupo é superior ao outro, ou que um grupo é melhor que o outro, mas deixando claro que cada um de nós já recebeu
e onde nós estamos e onde nós devemos buscar estar. E ele tem 3 razões para essa repetição que ele faz. Primeiro, para que todos, sejam os pais, né, os mais maduros, os fortes, os filhinhos que são os iniciantes, saibam que João está escrevendo a todos eles e que Deus está preocupado com todos eles. Em segundo lugar, para que nós possamos ser confirmados nas nossas diversas conquistas, aquilo que nós já recebemos do Senhor, aquilo que nós já alcançamos, nós possamos nos alegrar nisso. Em terceiro lugar, para que João escreve ou faz essas repetições e trata esses grupos separadamente, para que ele possa nos encorajar, nos estimular, para que nenhum de nós recue daquilo que nós já recebemos e tenhamos o ânimo e o encorajamento para continuar seguindo adiante e buscar essa maturidade no Senhor. Como eu disse, ele divide em 3 grupos, e eu quero lidar com você, ou tratar com você cada um desses grupos individualmente. Primeiro ele vai falar dos filhinhos, que está lá no início do capítulo 12 e no início do capítulo 14. Olha o que tem lá no texto: filhinhos, escrevo a vocês. E depois ele diz: filhinhos, escrevi a vocês. E é interessante que no português as 2 palavras estão traduzidas como filhinhos, mas no original grego são 2 palavras diferentes que João utiliza aqui, e que têm suas nuances diferentes, que são, no seu contexto, próximas, mas ao mesmo tempo têm as suas nuances. No versículo 12, que nós traduzimos como filhinhos, é um termo de carinho, é um termo que vai significar crianças nascidas de, e ali está dizendo nascidas de Deus em Cristo, né? Ou seja, esse primeiro filhinhos vai enfatizar a filiação espiritual de todos nós. Já o filhinhos do versículo 14 é uma outra palavra que vai significar criancinhas. Se refere a crianças em geral, mas também a recém-convertidos, a pessoas que são novas na fé. Então, esse termo filhinhos, ele vai abranger todos nós no sentido de sermos filhos de Deus, mas João está enfatizando ou dando uma prioridade aqui para aqueles que são novos na fé. É uma mensagem de João, do Espírito Santo do Senhor, para aqueles que começaram a caminhar na sua fé há pouco tempo e que têm pouca experiência na sua fé, mas que são filhos de Deus, que já foram alcançados pelo Senhor, que já pertencem ao reino de Deus. E ele vai escrever para os filhinhos por 2 razões muito gloriosas, né? E o texto no verso 12 diz que ele vai escrever porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. E essa expressão aqui, seus pecados são perdoados, ele vai carregar um sentido perfeito. Essa tradução até é muito interessante, porque algumas traduções mais antigas usavam a expressão foram perdoados, dando talvez uma ideia de que é uma questão apenas no passado, um evento passado, mas o verbo aqui está num sentido perfeito, é uma ideia de que o perdão continua ativo sobre a vida das pessoas. Foram perdoados e permanecem perdoados. Não é uma condição temporária, mas uma realidade que já foi estabelecida pela obra de Cristo. O perdão, irmãos, não é algo que o crente busca diariamente como se tivesse que obter de novo, como se não tivesse recebido, né? Mas é algo que já nos foi concedido de forma definitiva. Nós buscamos o perdão porque nós reconhecemos o nosso pecado. Nós buscamos o perdão porque nós pecamos, mas não porque nós não tenhamos sido perdoados. Nós fomos perdoados e buscamos o perdão porque nós temos certeza que nós continuamos a ser perdoados. E a base desse perdão é o glorioso do que João diz, por causa do nome de Jesus. E aqui dentro do contexto todo da época de João, há um detalhe muito interessante. Aliás, o contexto da Bíblia como um todo, né? O nome sempre carregou uma representação da essência da pessoa, do caráter da pessoa, da autoridade da pessoa, da obra da pessoa. Então o que João está dizendo aqui quando ele usa o nome de Jesus, ele também está usando essa realidade que era tão comum para eles, que o nome de alguém carregasse quem essa pessoa era, qual era a sua obra, qual era a sua realidade. Em outras palavras, João está dizendo aqui que o perdão nos é concedido na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não por nosso mérito, mas por mérito dele. E o que João está dizendo aqui, para nós parece comum, né? Nós somos perdoados pelo nome de Jesus. Mas João está dizendo aqui tem muita força, porque ele diz, olha, vocês foram perdoados
porque a obra dele foi suficiente para conceder um perdão contínuo a todos vocês. Então, não há necessidade de nós nos preocuparmos no sentido de o que eu preciso fazer para alcançar a salvação, porque em Cristo eu tenho recebido o perdão dos meus pecados. Cristo é a razão, a origem, o sustento da minha salvação e do perdão dos meus pecados. E aqui Martinho Lutero vai lembrar, que a justificação não é uma recompensa por obras passadas, nem méritos futuros, mas é uma dádiva gratuita de Deus, recebida pela fé em Cristo Jesus somente. João está lembrando aqui os filhinhos: olha, vocês começaram agora, e os seus pecados são perdoados, vocês já foram perdoados, vocês continuam a ser perdoados, não porque vocês têm feito tudo certo, não porque vocês têm sido crentes perfeitos, não porque depois da sua conversão você tem sido espetacular, mas por causa de Jesus Cristo, cuja obra foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus e conceder a você o perdão dos seus pecados. Mas ele diz: olha, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Essa é a segunda razão para escrever aos filhinhos. Mais uma vez aqui o verbo no tempo perfeito, mais uma vez a ideia de continuidade, de um conhecimento que foi adquirido, mas não está completo porque ele continua sendo adquirido. Então vocês sabem quem o Pai é, vocês conhecem o Pai, é o que ele está dizendo para os filhinhos. E ele não está falando de um conhecimento intelectual, mas ele está falando de uma relação íntima e pessoal. João está nos lembrando que se nós fomos chamados pelo Senhor, nós cremos no Senhor, nós somos beneficiados com um relacionamento vivo e pessoal com o nosso Deus. E essa é uma verdade fundamental, irmãos, que vai nos diferenciar de qualquer outra religião. Essa é a essência da nova vida, é uma realidade onde nós não apenas oferecemos algo a Deus, mas nos relacionamos com Ele. O nosso relacionamento não é ritualístico, onde nós fazemos e recebemos. Não é esse tipo de relacionamento, mas é um relacionamento vivo, um relacionamento pessoal. Isso foi produzido pela realidade da nossa adoção, onde nós somos chamados então filhos de Deus e podemos então clamar: Abba, Pai. João está lembrando aqui aos novos convertidos: vocês conhecem o Pai. Vocês têm um relacionamento pessoal com o Pai. Esse relacionamento é vivo, esse relacionamento é real, esse relacionamento em Cristo Jesus foi concedido e dado a vocês como um conhecimento que continua a ser desenvolvido. E a ideia do verbo aqui é exatamente essa: vocês conhecem, mas vocês precisam continuar a desenvolver a espiritualidade de vocês para que a cada dia nós conheçamos mais o Pai. Nós não somos filhos de Deus, aliás, nós somos filhos de Deus pela graça e pela filiação em Cristo. É Deus que nos adotou, não porque a gente merece, mas por causa da sua infinita bondade. Nos lembra Calvino lá nas Institutas. Bom, ele segue falando para os pais. Ele falou para os filhinhos, para os novos, e agora ele fala para os pais. E aqui ele usa a mesma palavra para as duas vezes em que é traduzido como pais, pater, a palavra aqui que é utilizada nos dois lugares. E ele diz no versículo 13: Pai, escrevo a vocês, e no versículo 14: Pais, escrevi a vocês. Quem são os pais aqui para João? Os pais são os mais maduros na fé. A ideia de pater aqui, a ideia original da palavra seria o homem da casa. Essa seria a palavra, a ideia original aqui, aquele que é responsável pela edificação da sua família, ou seja, é aquele que é maduro. Na cultura lá da época de João, os anciãos e os pais eram figuras de respeito, eram figuras respeitadas por sua sabedoria, por sua experiência. João não está elogiando os pais aqui por sua idade, não tem a ver com idade. Tem a ver com profundidade espiritual. Essa é a questão. João está falando daqueles cuja vida já tem amadurecido em Cristo Jesus. Aquelas pessoas que o Senhor tem sustentado, conduzido, moldado, trabalhado, e que com a experiência de um relacionamento com Deus têm se tornado sábios e têm se tornado mais experientes em Cristo Jesus. E por que João escreve para os pais? E é interessante que aqui nós temos duas frases exatamente iguais, no verso 13 e no verso 14. Porque conhecem aquele que existe desde o princípio.
Ou seja, João diz da mesma razão por que ele escreve para os pais nos dois textos. Mais uma vez aqui, a gente tem a ideia de conhecer aquele que existe desde o princípio. Mais uma vez, a ideia de conhecimento relacional. Quem é que é desde o princípio? É o próprio Cristo. É o Verbo eterno. João já havia falado dele no início dessa carta, já havia falado em João 1. João sempre trouxe essa ideia de Jesus como o Verbo eterno, como a palavra eterna. E o que João está dizendo aqui é que os pais não apenas conhecem o Pai, mas conhecem de forma profunda, de forma estável, já tiveram diversas experiências com Jesus Cristo, com sua obra redentora, com sua soberania, com seu cuidado. Tiveram tempo para sondar ali as profundezas das suas promessas, viveram provações e tiveram vitórias e lutas e batalhas que enfrentaram e puderam ver o cuidado e a bondade de Deus. E esse conhecimento, essa experiência é a marca da maturidade dos pais. Ele está falando para aqueles que já têm vivido com o Senhor há tempo suficiente para viverem suas lutas e serem socorridos pelo Senhor, viverem suas batalhas e perceberem a miséria dos seus pecados, viverem suas angústias e terem ali a ação, o cuidado e a bondade de Deus. Viveram com o Senhor tempo suficiente para conhecer quem Deus é, como Deus cuida, como Deus o ama, e como Deus é justo, e como Deus o disciplina, e como Deus cuida de todas as áreas e de todos os momentos da sua vida. Jonathan Edwards diz que não há glória maior para o homem do que conhecer e amar a Deus em Cristo Jesus. Não há glória maior do que a nossa maturidade espiritual. Isso, irmãos, é algo para a gente pensar com carinho. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa luta, esse é o nosso desafio, nós nos relacionarmos com Deus de forma que esse relacionamento vá se aprofundando a ponto que nós possamos conhecer plenamente a Cristo no nosso relacionamento. E é muito semelhante a um relacionamento normal, comum. Quanto mais nós nos entregamos nesse relacionamento, quanto mais nós investimos nesse relacionamento, quanto mais tempo nós gastamos nesse relacionamento, quanto mais ele nos é caro, mais ele nos é importante, mais profundo esse relacionamento se torna, mais nós conhecemos a pessoa com quem nós nos relacionamos, e mais valioso é esse relacionamento para cada um de nós. Ele vai falar também para os jovens, e aí está de novo no versículo, a segunda parte do versículo 13 e o final do versículo 14. Jovens, escrevo a vocês, e jovens, escrevi a vocês. Quem são os jovens? Representam aqueles crentes que estão no vigor da sua fé, aqueles que estão cuspindo fogo, pisando cabeça de Satanás, estão querendo vigília de oração, jejuando, perturbando o pastor para ser mais crente, estão ali cheios de vontade. É interessante porque na cultura do primeiro século, os jovens eram associados à força, à energia, à vitalidade, à capacidade de combate. Na nossa geração também é. Ninguém leva um velho para a guerra, né? A gente vai levar os jovens. São os jovens que são fortes. Quando a gente precisa de alguém forte, a gente pensa em alguém jovem, não pensa num velho. E João vai fazer essa referência atribuindo qualidades espirituais que refletem esse vigor. Ele não está falando de jovens que estão no vigor da sua força física, ele está falando de jovens que estão no vigor da sua fé. Essa é a ideia. E ele diz, olha, por que eu escrevi a vocês? Primeiro, porque vocês têm vencido, de novo, a tradução interessante aqui, como tem vencido, ou seja, algo constante, tem vencido o maligno, venceram o maligno. E a vitória aqui sobre o maligno é enfatizada. Mais uma vez, a ideia do verbo perfeito. Não é uma vitória pontual, mas uma vitória que permanece, uma condição que é estabelecida em Cristo Jesus. Satanás aqui é aquele que se opõe a Deus, a sua vontade, e os jovens em seu vigor experimentam essa libertação, a autoridade que vem de Cristo sobre as forças das trevas. O jovem aqui é aquele que tem enfrentado suas batalhas com confiança e com fé. Spurgeon diz que o crente, armado com a fé em Cristo, tem garantia de vitória sobre todas as forças do inimigo. O maligno foi derrotado na cruz.
E ele, no verso 14, diz: escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Ele reafirma aqui a vitória sobre o maligno, mas ele primeiro vai dizer: vocês são fortes. E o termo aqui é: vocês são fortes. O termo é que a força, e aqui claro que ele está falando de uma realidade espiritual, né? Indica uma condição contínua. Deus está com vocês, e essa força vem da presença de Deus em você. Não uma força física, mas uma força espiritual, uma resiliência, uma firmeza na fé, que permite resistir às tentações e aos enganos do mundo. É aquele momento, irmão, que você está na fé, em que quando passa aquela mulher que é um feriado nacional, você olha só uma vez, e a segunda você diz: eu não vou olhar porque a segunda é pecado. Eu vi que passou, mas eu não vou olhar. Você está firme. É aquele momento em que você diz assim: eu não vou fazer isso porque isso é contra a vontade do Senhor. Eu não vou agir dessa forma, eu não vou reagir dessa forma, porque eu sei que o Senhor quer que eu aja de outra forma. É aquele momento em que você consegue perceber a realidade espiritual ao seu redor. Isso é o momento da sua juventude espiritual. Lembrando, irmão, que a nossa força não reside na nossa própria capacidade, mas no poder de Cristo Jesus que habita em nós. No poder de Cristo Jesus que está em nós é que habita ou que reside a nossa capacidade de sermos fortes. E ele diz: olha, e a palavra de Deus permanece em vocês. Essa aqui é a chave da vitória do jovem. É a chave da vitória daquele que espiritualmente está fortalecido. É a palavra de Deus, que vai se referir aqui tanto à revelação de Deus, da vontade de Deus, quanto ao próprio verbo, ou a própria palavra revelada de Deus, que é Cristo Jesus, a própria palavra eterna de Deus, que é Cristo Jesus. É essa permanência, tanto de Jesus, quanto da sua revelação em nós, que é a fonte da nossa força e que nos capacita a vencer. É a palavra, irmãos, que ilumina nosso entendimento, que fortalece nossas decisões, que capacita-nos a discernir e a resistir ao erro e ao pecado. É a palavra de Deus. Não há maior riqueza para a nossa alma do que a palavra de Deus. Ela é a nossa luz, nosso alimento e a espada do Espírito. Quem disse isso foi John Knox. John Knox foi o reformador da Escócia, um homem de Deus que se levantou contra as heresias que, como em todos os outros lugares, eram anunciadas, e disse: olha, a nossa maior riqueza não é a igreja, a nossa maior riqueza é a palavra de Deus. Essa é a nossa riqueza, porque uma igreja sem palavra de Deus não tem valor algum. Mas a palavra de Deus, ainda que não se tenha um lugar de reunião, um lugar para se congregar, ela permanece sendo a nossa riqueza. Ela permanece sendo a nossa luz, ela permanece sendo o nosso alimento, ela permanece sendo a espada do Espírito para nós. Em resumo, irmão, João vai demonstrar que a vida cristã é uma jornada de crescimento, mas com verdades fundamentais que se aplicam a todos nós. O perdão e o conhecimento do Pai são base para o nosso crescimento. O conhecimento profundo de Cristo é marca da maturidade. E a força que vem da palavra, que nos instrui, que nos direciona, essa é a característica do vigor da nossa fé. Eu quero terminar, irmãos, esse nosso tempo juntos, com algumas aplicações bem rapidinhas. Primeiro, algumas aplicações para os filhinhos. Para todos os crentes, que todos nós somos filhos de Deus, mas especialmente para aqueles que são novos na fé. E aqui eu quero trazer duas aplicações. Primeiro, receba e entenda o perdão completo de Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados de uma vez por todas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Não há razão para o seu relacionamento com Cristo ser carregado de culpa pelo seu passado, porque essa culpa foi lançada na cruz. O que você precisa é transformar esse perdão em encorajamento para viver uma vida santa de agora em diante.
mas não carregar essa culpa do que podia ter sido feito, do que podia ter sido diferente, do que poderia ter sido melhor, porque todas essas realidades já foram perdoadas em Cristo Jesus. O que está diante de você é o que você vive a partir de agora. Receba esse perdão de Cristo e viva na liberdade e na certeza que esse perdão proporciona um relacionamento pleno, completo, livre de culpa e de condenação com Cristo Jesus. A segunda aplicação: aprofunde seu relacionamento com o Pai. Você que começou sua caminhada agora há pouco tempo, busque conhecê-lo mais, busque conhecê-lo intimamente, e você só vai poder fazer isso através da oração, da leitura das Escrituras, da meditação na palavra de Deus, meditação no sentido de olhar para essa palavra e pensar sobre ela e meditar nela, e uma comunhão sincera com outros irmãos na fé. Esses são os instrumentos que Deus nos deu para crescimento: a oração, a palavra de Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Becker diz que a essência da vida cristã é o conhecimento pessoal de Deus e o relacionamento que nós temos com Ele através de Jesus Cristo. Para os pais, para aqueles que são mais maduros na fé, que já têm vivido experiências mais amplas e de cuidado, de vitórias, de lutas, de derrotas, de angústias, de dores, de disciplina, de justiça, de bondade de Deus, persevere no seu conhecimento de Cristo, aquele que é desde o princípio. Continue a buscar uma compreensão mais profunda da pessoa e da obra de Jesus. Não se contente com o que você já sabe, como se o que você já sabe fosse suficiente para que a sua vida estivesse resolvida. Não, anseie por uma revelação cada vez maior da glória e da majestade do seu Senhor. Ainda que você seja maduro, o Senhor ainda não completou a boa obra que Ele começou em você. E a segunda aplicação para os pais é: sirva de mentor, sirva de exemplo, sirva de discipulador para os mais jovens na fé. Compartilhe o que Deus tem feito com você, compartilhe sua sabedoria, compartilhe sua experiência, compartilhe aquilo que Deus tem feito com você. Guie outros jovens, encorajem outros filhinhos que estão começando e que precisam crescer na fé como você cresceu. Não guarde esse tesouro para você, compartilhe o tesouro da glória e da experiência de Cristo com aqueles que começaram a sua caminhada há pouco tempo. Richard Baxter, no seu livro, belíssimo livro Pastor Reformado, ele diz que é dever dos mais velhos e experientes na fé, orientar, instruir e exortar os mais jovens na fé, para que eles também cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. É sua responsabilidade, você foi amadurecido para que você possa compartilhar isso com outras pessoas. Para os jovens, para os vigorosos, ativos, pare de perturbar o seu pastor por vigília. Quer dizer, esse aqui não está aqui não, esse aqui não está, queria que estivesse, mas eu acabei não colocando. Aplicação para você: reconheça e utilize a força espiritual que você recebeu de Cristo. Não subestime, irmão, o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo te concedeu para viver uma vida vitoriosa. Encare sua vida, encare as suas lutas e batalhas, confie no Senhor que tem te dado vigor, lute contra o pecado e contra as tentações sobre a sua vida, para que Deus seja glorificado no vigor da sua fé. Segunda aplicação: permaneça firme, arraigado na palavra. Não se ensoberbeça, permita que a palavra de Cristo habite ricamente em você. A sua força não vem de você mesmo, vem do Senhor. Medite na palavra de Deus dia e noite, pois ela é a fonte da sua força, é a fonte da sua energia e é a sua arma contra as ciladas e também uma bússola para a sua vida. Para os jovens, uma terceira aplicação: engaje-se, se envolva ativamente no avanço do reino de Deus. Houve um dia que os mais velhos hoje fizeram a igreja que você vê hoje. Houve esse dia. Houve um dia, 25 anos atrás, em que eu tinha 25 anos. Metade da idade que eu tinha hoje. E quando eu tinha 25 anos, eu trabalhava na igreja, eu virava noites na igreja. Eu virava massa. Meu primeiro trabalho, eu não sou exemplo para você não, viu? Faça muito melhor, porque se eu for só igual a mim, você está frito. Mas
O primeiro trabalho que eu recebi na igreja, já contei para vocês aqui, eu fui convidado, novo convertido, para trabalhar na construção de uma congregação da nossa igreja. Minha primeira experiência, eu fui lá, eu sou novo, inteligente, vão me dar um cargo de engenheiro aí logo, logo, né? E aí cheguei lá, me deram uma luva e um balde e um saco de sal. Vou botar sal na casa dos outros agora, fazer descarrego ali, será que é isso? E aí falaram para mim, você põe a sua luva, e esse terreno era um terreno enorme, está cheio de caramujo, você vai pegar os caramujos, botar no balde, juntar um monte, jogar o sal para matar os caramujos. Foi meu primeiro trabalho na igreja do Senhor, meu irmão. Meu primeiro trabalho. Eu vejo os jovens aqui hoje chegando e querendo sentar na primeira fila. Cadê onde é que eu curto aqui o ar-condicionado? Ar-condicionado, meu irmão, a gente suava bicas até que a gente tivesse o nosso primeiro ar-condicionado. E nós virávamos noites, nós levantávamos paredes, nós trocávamos telhado. Quando eu tinha 25 anos, a gente nunca precisaria pagar para trocar um telhado, a gente faria. E com 50 anos, as costas já não obedecem mais, a cabeça não obedece, o músculo dói. Mas use sua juventude. E eu estou falando, claro que eu estou falando dessas coisas como uma juventude física, mas essa mesma energia espiritual que você tem, essa mesma convicção, essa mesma fé, independente da sua idade, aplique isso para encorajar outros, para colocar outras pessoas em direção à vontade de Deus, para ensinar outros. Use o seu vigor para que outras pessoas sejam edificadas, para que a igreja seja abençoada. Talvez você não tenha mais 25 anos e não consiga mais colocar a mão na obra como poderíamos colocar com 25 anos, mas o seu vigor espiritual ainda precisa ser aplicado na vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. E por fim, irmãos, para todos nós, em todos os estágios da vida, lembre-se que Cristo é a base, o centro e o propósito de toda a nossa vida cristã. Ele é perdoador, Ele é aquele que é desde o princípio, Ele é a fonte da nossa força, Ele é a garantia da nossa vitória. João, em todos os seus conselhos, aponta para Jesus Cristo como a base, o centro, o propósito. É como se estivesse nos lembrando que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não esqueça, o centro de toda a nossa vida é Cristo Jesus, o Senhor. Todas as outras coisas são periféricas. Todas, inclusive as mais importantes, são todas elas periféricas, porque nada é mais central em nossa vida do que Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o segundo conselho para todos nós: cultive a comunhão com Ele, com o Senhor e com os nossos irmãos. Cresça continuamente na graça e no conhecimento de Cristo, e você vai fazer isso também através do seu relacionamento com Ele. E você vai poder refletir seu amor, sua verdade em cada aspecto da sua vida, inclusive nos relacionamentos com os seus irmãos. Eu quero terminar com uma frase do John Owen. John Owen escreveu um livro que acho que todo cristão devia ler esse livro. E aí a gente nunca mais teria dúvida sobre a expiação limitada. Chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. É um livraço. Ele diz que Cristo é tudo em todos para o cristão. Nele nós temos perdão, vida, força e esperança da glória eterna. Cristo é tudo para todos nós, para todos os cristãos. Nele nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida abençoada e gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, a tua bondade. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, que tem nos sustentado, nos abençoado e nos conduzido em nossa carreira, que desde o nosso chamado tem nos edificado para nos conduzir à plenitude em Cristo Jesus. E em cada momento da nossa vida nós temos convicção plena do teu cuidado, da sua bondade, da sua graça sobre nós. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a não olhar para absolutamente nada como mais central em nossa vida do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a confiar na gloriosa
bondade e misericórdia que o Senhor concede a todos nós. Ajuda-nos, Deus, na nossa caminhada, dá-nos crescimento para a glória do Senhor. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém.